Seja muito bem-vinda ao Raio X número 15. Eu sou a Natane, mentora de destrave sistêmico de resultados, e no vídeo de hoje eu quero contar como que eu analisei a minha jornada até aqui dentro desse desafio do Raio X. Hoje cheguei ao dia 15. Esse é o 15º Raio X. E eu estou bem feliz por estar neste dia, oficialmente na metade desse projeto, que nasceu de um impulso, mas que foi um impulso muito bem-vindo e necessário. Eu estava precisando disso para viver o meu destrave. Então, ontem tirei o dia, na verdade foi à noite. Eu geralmente faço as coisas mais à noite. Então, eu fui consultar o meu mentor de jornada. E o que é o meu mentor de jornada? Nada mais é do que o meu mapa astral. Em alguns dos vídeos que eu gravei, eu falei que eu utilizo o mapa astral como uma ferramenta de autovalidação. Então, eu fui conversar com o meu mapa. Nesse papo entre nós dois, eu validei que estou no caminho certo. E como que eu fiz isso? Vou dar uma breve pincelada no assunto, né? Nessa parte mais técnica, porque aqui o raio-x não é necessariamente para questões técnicas, é mais um espaço para uma conversa descontraída entre amigas. Mas, já que eu falei sobre isso, o que eu analisei no meu mapa astral? Como a minha questão é o destrave da comunicação e a exposição ocupar o meu lugar no mundo, eu observei os aspectos que estão ocorrendo atualmente. Estamos vivendo um momento de vários planetas no signo de Áries, que faz parte da minha casa 10 no meu mapa. Então, eu analisei essa casa 10, foquei em um aspecto específico que mais me chamou a atenção nesse momento. Eu utilizo muito o meu sentir, sabe? Quando eu vou conversar com o meu mapa. Então, o que me chamou mais atenção foi o Sol fazendo uma conjunção com Quirón dentro dessa minha casa 10 no signo de Áries, porque eu tenho esse posicionamento, só que é dentro da casa 4 no signo de Libra. Então, foi muito incrível perceber como que esse posicionamento evoluiu. Eu passei muito tempo trabalhando essas questões de casa 4. Casa 4, se você não sabe, é a casa que fala sobre as nossas raízes, sobre nosso. Eu gosto de falar que é uma casa do nosso posicionamento interno. E eu trabalhei muito essas questões, também traz questões da ancestralidade, família. Então, foi uma questão que eu trabalhei muito, principalmente pela minha questão da adoção. E agora eu estou trabalhando a questão da casa 10, que é a carreira, né? E quando a gente tem Sol conjunto com Quirón dentro dessa casa 10, eu estou trabalhando a ferida da exposição. Gente, eu amo, 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 amo ver a sabedoria do meu mapa, porque é exatamente o que eu vivo. Por isso que eu falo, é uma ferramenta de validação. Eu não utilizo o mapa para prever o que vai acontecer. Porque quando eu comecei a estudar sobre astrologia, eu li o meu mapa e eu falava, gente, tem nada a ver, tem nada a ver. Me identificava com uma coisa ou outra, mas grande parte, assim, não conectava. Quando eu parei de tentar olhar o mapa a partir dessa visão de eu estou processando aqui, né? Vocês já sabem, você que acompanha aqui
o raio-x já sabe que aqui é o lugar do processamento. Então, quando eu parei de buscar quem sou eu no mapa e passei a validar quem eu sou através do mapa, eu senti que ele se tornou uma ferramenta muito mais útil para mim. E eu consegui integrar muito mais do que do que eu valido sobre mim no mapa, do que quando eu tentava me conhecer através dele. Não sei se é uma forma muito comum de utilizar o mapa astral, porque a gente sabe que ele é conhecido como uma ferramenta de autoconhecimento. Porém, para mim, usar ele dessa forma, como uma ferramenta de autovalidação, fez muito mais sentido e me ajudou demais a desenvolver a minha autoconfiança. Então, tive essa conversa com o meu mapa, observei essa evolução, né? Porque no final do ano passado, 2025, dezembro de 2025, eu tinha me proposto a fazer um desafio parecido como esse aqui, né? Eu ia gravar um vídeo por dia, mas eu ia postar no TikTok. Eu já falei sobre isso em algum dos outros vídeos. Só que eu travei. Travei porque eu participei de uma mentoria e dentro dessa mentoria surgiu ainda uma questão a ser trabalhada referente à minha casa 4, a família, a adoção, o pertencimento. E a sugestão que a mentora me deu era para que eu me comunicasse com pessoas adotadas. E eu estou compartilhando isso aqui com você para você entender como que confiar na sua intuição é algo muito valioso, porque ela me deu esse direcionamento. Naquele momento, parecia que era algo relacionado ao profissional, ou seja, me posicionar para para trabalhar com essas pessoas. Só que quando eu fui me aprofundar nisso, eu percebi, opa, não é bem assim, não é sobre me posicionar para as outras pessoas, para outras mulheres adotadas, é sobre ainda trabalhar questões da adoção que estavam abertas, que eu ainda não tinha visto da forma que eu precisava ver. Quando eu resolvi essa questão e integrei o que ainda precisava ser integrado, eu voltei a vibrar nessa questão da comunicação, de desenvolver a minha comunicação, de trabalhar as questões de destrave frente à comunicação, né? Ajudar outras pessoas a se comunicarem de forma autêntica, a encontrarem o seu próprio jeito de ser, ao invés de ficar tentando caber em caixinhas só porque foi um método validado por outra pessoa. E eu comecei a viver isso na prática, né? Eu falei, tá, eu preciso viver isso na prática para criar essa referência. E foi daí que surgiu a ideia do canal e do raio-x, porque eu queria construir essa referência do destrave, e não apenas do destrave, mas da forma como a gente sustenta a nova identidade que acessamos através do destrave. Então, ontem foi esse dia que eu fiz isso, de conversar com o mapa, de validar a minha jornada. Acabei de sair de uma aula que me trouxe ainda mais essa energia e essa confiança de que eu estou no caminho certo e que eu apenas preciso sustentar agora essa, esse processo. E vamos para mais uma semana, né? Eu falei que os ciclos daqui do raio-x eu iria sempre começar. Só um minuto. Voltei. Muita energia sendo processada, me deu vontade de espirrar, de bocejar, enfim. Aí eu dei uma pausa. Mas como eu estava falando, eu falei que o ciclo aqui
do desafio seriam sempre renovados na quarta-feira, porque eu iniciei numa quarta-feira, então basicamente fica mais coerente começar, fazer essa troca de ciclo na quarta-feira. E vou ser muito sincera, como que passou rápido essa quarta-feira? Quer dizer, essa semana. Parece que eu pisquei e já estou numa outra segunda-feira e já estamos no 15º dia do desafio. Sendo assim, iniciamos mais uma semana e já estamos mais perto do que longe de finalizar o desafio dos 30 dias nesse mês de abril. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se chegou aqui de paraquedas, eu vou deixar o link da playlist do Raio X aqui na descrição para você acompanhar, assistir os próximos vídeos e se atualizar de tudo que eu já vivi até aqui. Tem vários insights bem bacanas sobre sustentar o processo, sobre autoconfiança. Então, eu super recomendo que você assista os outros vídeos e nos vemos amanhã no 16º vídeo.